Olá, amigos da história! Você aí já ouviu falar das bruxas de Salem? Um caso real que levou à execução de 19 pessoas acusadas de feitiçaria e que a maioria dessas pessoas foram levadas para a forca, entre elas até mesmo um pastor, e que um fazendeiro foi morto sob tortura por esmagamento para confessar que era bruxo, e que outros condenados morreram na prisão, e que até mesmo 2 cachorros foram julgados no tribunal e enforcados? Pois é, essa história maluca se passou lá em 1692 na América do Norte colonial. E fora essas pessoas executadas, pelo menos umas 200 foram acusadas de bruxaria. Foi na cidade portuária e na vila de Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, numa comunidade cercada de indígenas, formada por puritanos, com origem na Inglaterra, uma ala mais radical do protestantismo, que pregava a purificação da igreja, da sociedade e do homem, por meio de muita disciplina, costumes bem rígidos e uma vida bastante vigiada e controlada. Resumindo, tudo começou quando meninas adolescentes da família de um religioso, que foram provavelmente contaminadas por fungos ou picadas por insetos, passaram a se contorcer sem parar e a ter dificuldade para falar. Logo, os adultos alegaram que elas estavam possuídas pelo diabo e acusaram algumas mulheres do local de bruxaria. A história foi crescendo e a lista de feiticeiros também, com quase todo mundo se aproveitando da situação para acusar gente que não gostava, para forçar a prisão de alguém e se apossar dos bens dessa pessoa, para eliminar quem não congregava na igreja e também para se livrar das acusações feitas contra elas, apontando outras pessoas como culpadas. O julgamento foi um show de horrores, com direito a gente se contorcendo para todo lado, dizendo estar sendo atormentada pelos demônios enviados pelas bruxas de Salem, e até com criança de 5 anos induzida a testemunhar contra a própria mãe, num episódio de histeria em massa e extremismo religioso que terminou em carnificina, com a morte de vários inocentes. Mas será que se você vivesse em Salem naquela época, estaria entre essas vítimas? Foi um caso do século XVII, já no período moderno da história, e com várias falhas no processo, em que uma pessoa podia ser acusada de bruxaria pelos motivos mais absurdos e insignificantes. Bora lá, você é mulher e a primeira na lista dos suspeitos desde os tempos bíblicos, em que a mulher é associada ao pecado, à tentação e à adoração ao diabo, e tem sido assim por milhares de anos. Você é pobre? Então, meu filho, você é bruxo. Os desabrigados, aqueles que dependiam da caridade alheia, os mais vulneráveis e doentes, eram frequentemente acusados de bruxaria. Sarah Good foi uma mulher enforcada em Salem. Ela era extremamente odiada e todos desconfiavam dela. E sabe por quê? Porque ela vagava de casa em casa implorando por comida. Mas ainda bem que você é rico, né? Só que deu azar de ser uma mulher adulta, cheia de posses, que vive sem o apoio financeiro e nem a supervisão de homem nenhum. Minha filha, certeza de que você tem um pote de olho de salamandra na sua despensa. Só pode ser bruxa. E você é do tipo que tem uma amiga ou mais amigas, mulheres também como você, para andar juntas sem a presença de um homem? Pois não me engana não, claro que é para se reunir no sabá das feiticeiras, ao redor de um fogo, para invocar o diabo e voar nua de vassoura por aí nas noites de lua cheia. Mas vai que você se desentende com uma dessas amigas e você, que é uma mulher de valor e qualidade, como eram chamadas as boas mulheres da sociedade de Salem, justamente você, às escondidas, conjura espíritos malignos na calada da noite, tendo apenas um gato preto como cúmplice. E foi aquela sua amiga que disse, hein? Aliás, cuidado ao discutir ou discordar de qualquer pessoa. Do nada ela pode aparecer no tribunal dizendo que você bem merece ir para a fogueira. Especialmente se você é um velho ou uma velha. Se for solteirona, com mais de 60 anos, então, tem grande potencial para virar churrasco. O danado é que se você for jovem, bonita e solteira, aí é óbvio que está enfeitiçando a cabeça dos homens casados, usando de amarração para enlouquecer e cegar esse servo da luz.
Agora, se você for do tipo que conhece as ervas do mato, sabe receitar um chazinho para febre, para dor, macerar umas folhinhas para ferida, saiba que o seu trabalho é de risco. Risco de ir para a forca por ser curandeiro. Aliás, algumas doenças ou condições humanas, como a infertilidade, ou seja, a dificuldade de ter filhos, eram muito mal vistas. Portanto, se você casou e não engravidou, é porque o diabo amaldiçoou o seu útero profano. Mas vamos que, por sorte, você tenha sido abençoada com seus 10 filhos, só que eles estão sofrendo de alguma coisa, como fome, por exemplo. Isso é por causa do olho gordo da velha bruxa ciumenta e solteirona, aquela sua vizinha. Ah, e você tem uma verruga, um sinal de nascença, ou sei lá, um terceiro mamilo? Olha aí no espelho. Tudo isso é marca do diabo e é de lá que as serpentes bebem do seu sangue. Cruzes. E a manteiga da sua casa? Estragou? O leite azedou? As vacas não estão produzindo? Provavelmente é tudo culpa sua. E se você fez sexo fora do casamento, vai arder no mármore do inferno e nadar de braçada num lago de fogo, principalmente se teve um filho considerado ilegítimo ou se casou 2 vezes, pois o segundo matrimônio é coisa do demônio, como todos sabem. Mas você nem casou ainda, está de boa e tentou adivinhar a identidade do seu futuro marido ou esposa. Quem sabe a primeira letra do nome dele ou dela aparece assim nos pingos de vela sobre a água. Só que tudo isso é magia, malefício, mandinga, encantamento, coisa feita com o diabo, o seu dono, o seu patrão. E como você quebrou uma regra da Bíblia, qualquer uma mesmo, tipo acender fogo, fazer comércio e viajar num dia de sábado, você já fez pacto com o tinhoso. E aqueles pecados capitais, tipo mentir, ser guloso, cometer adultério, ter preguiça e até falar de sonhos proféticos fora da igreja. Meu filho, se você é ou fez alguma coisa dessas citadas até agora, parabéns, você é culpado de bruxaria. Motivo mais do que suficiente já para cortar os seus cabelos compridos e, definitivamente, proibir você de continuar a viver, pois está condenado ao inferno já, seja na forca, na fogueira ou ser deixado para apodrecer em uma prisão imunda até a morte chegar. Que beleza! E você também talvez não saiba, mas na Idade Média, um povoado inteiro, Trasmoz, na Espanha, foi amaldiçoado pela igreja e oficialmente excomungado, quando o castelo do lugar foi apontado como um local de reuniões para rituais pagãos e de magia. Considerado o lar de bruxas e feiticeiros, o vilarejo nunca recebeu o perdão do Vaticano e segue maldito até hoje. Vou deixar um link aqui em cima e um card no final para quem quiser conferir o vídeo sobre isso. E muito obrigada por assistir. Se gostou, deixa aquele joinha mágico e até a próxima com uma história a mais.